E aí, melhorou? Continua? Bom, ainda bem que é o Thiago que vai falar mais. Vamos ver se vai atrapalhar muito. Tá tudo fechado aqui. O Thiago voltou. Querido, Oi, me diz oi. uma coisa. Você tá ouvindo um chiado, um barulho esquisito? Eu ouvi antes de entrar, mas a partir do momento que eu entrei, estabilizou. Pelo menos aqui. E você? Parou. Ah, então é a sua presença que estabiliza as coisas. Maravilha. Então, assim, enfim, eu fiz toda uma, uma colocação sobre a relação da linguagem na psicanálise, né? Então, eu queria te ouvir eu queria te ouvir falar sobre como que é essa relação entre o butô e a linguagem, o corpo e a linguagem, né? Porque a gente tem, mesmo na psicanálise, essa ideia de que a partir do momento que o corpo de alguém, né, é, com suas palavras, infectado pela linguagem, e acho que essa é uma palavra muito fiel ao que de fato acontece, né, é uma infecção irreversível, né? A partir do Sim, momento que a linguagem se apodera do corpo, ela organiza esse corpo de alguma forma, né? sim. Então, como é que é a relação do Butô com a linguagem? Não é problemática igual como é para Antonin Artaud. Não é... É provocativa. O corpo, ele é provocado a ultrapassar a linguagem. E a linguagem é provocada a ultrapassar o corpo. Dessa maneira, ela é uma relação de provocação para transformação. O Kunichi Uno vai comentar justamente o seguinte, vou ler de maneira sucinta. A Uhum. humanidade torna-se humanidade com a linguagem. Então, escapa da linguagem. Música, pintura, dança, fotografia, cinema são tentativas de existir fora da linguagem, com imagem, cor, ritmos, gesto, movimento. Tudo isso são as linhas de fuga da própria linguagem. Então, o que é interessante é que a gente não perca do horizonte as linhas de fuga. E é importante que a gente não moralize as linhas molares da linguagem. O que não pode, o que o Ijikata não está interessado, é como às vezes as linguagens elas castram, elas nos criam crenças limitadoras, elas nos aprisionam. O que o Ijikata entende é que a linguagem ela deve ser uma provocação de um trampolim para novos mundos, para novas existências. O que ele precisa entender é que as palavras, o que ele quer que a gente entenda é que as palavras que interessam são palavras que estão, como que eu posso, eu quero achar esse pedaço aqui para vocês. Uhum. Que palavra não existe sem corpo, que troca de signo não constitui uma comunicação entre corpos, e que as palavras precisam ser a matéria bruta da carne. Senão elas estão. É isso que você está falando, elas não dão conta. E a palavra que não dá conta, para o Ijikata não interessa. É melhor encontrar uma língua onde as coisas mudas nos falam. Eu não lembro de quem é essa frase, mas é isso que a dança do Ijikata. Tem uma outra frase, eu não lembro se é do Ijikata ou não, mas a carne nunca nomeou o que está nela. É um exercício e tanto a gente aprender a medir esse caos desmedido que é a existência humana. Mas medir não é explicar, é entender Uhum. que essas palavras, aí eu vou entrar um pouco, mas você me salva se dependendo de onde eu entrar. Que essas Joga bola. palavras, elas são um laboratório. A gente talvez pudesse encarar a clínica não como um lugar da redenção que vai encontrar a verdadeira, aquela frase é aquilo quem sou. Não, é um lugar quase de um laboratório artístico, onde eu estou me provocando, criando linhas tensivas para criar jogos, como em qualquer trabalho artístico. Nós estamos criando modelar, nós estamos moldando, brincando com essa argila, com esse lugar poroso que é a nossa psique. Não, meu fulano falou,
tô rotulada aqui, pá, é ficção. Talvez a pessoa precise daquilo para que ela consiga respirar diante o abismo. É que você comentou, né? Não vamos tirar o sintoma, mas tem muitas vezes que, se você não tira o sintoma daquela pessoa, ela tira a própria vida, entende? A gente tem que ir fazendo também esses jogos, Sim. mas que bom que a linguagem também está aí para que a gente consiga medir e fazer tudo isso, mas existem outras maneiras, maneiras mudas de falar com o corpo. A palavra não dá conta de tudo, e a palavra que nos importa é uma palavra que seja a matéria bruta da carne. Não, isso que você está falando é muito interessante, porque eu penso que a gente vive numa época de supervalorização do saber, né? Então, é preciso, acho que o termo na moda, há um tempo considerável já, né? É autoconhecimento. É preciso se autoconhecer. Eu acho que essa expressão traz junto, no bojo, né? Uma certa ficção, uma certa expectativa de que é possível apreender, conhecer, colocar em palavras, né? E quando a gente vê os termos que nos emprestam para colocar a existência nessas palavras, é tão pobre, né? É tão reduzido. Então, perguntas como do tipo, ah, mas isso é o quê? O que que você está sentindo? Isso é medo ou isso é angústia? Isso é aquilo ou é isso? Né? Como se a existência, como se algo desse bruto da existência pudesse se encaixar nas palavras, né? Como se a palavra e a coisa tivessem uma aderência total, né? E a partir disso eu me conheço, né? Consigo saber de mim e aí me resolvo. É uma relação muito complicada essa, né? Do corpo com a linguagem. É, é muito triste na realidade e deve convidar nós, artistas e psicólogos, a olharmos com quem a gente está deixando a humanidade. Porque essas pessoas, tem gente que consome isso, que consome essa literatura, porque não tem, não teve uma educação. Sabe assim, se a gente consegue falar disso, existe um privilégio intelectual da nossa parte para conseguir entender algo, né? Que para mim é que assim o self não é uma substância, o self é um fluxo. Então não tem como você alargar a sua consciência para perceber os fluxos que nunca serão os mesmos, na minha sensação, minha concepção. Então, como ter um autoconhecimento, uma vez que o que eu preciso é aprender a, né, talvez, perceber o que está se atravessando aqui, que pode ter reincidências, como não pode ter. O que me deixa muito triste nesse tudo é que, assim, esses corpos que não tiveram uma educação, que são desistidos por todo esse sistema o tempo todo, às vezes encontra sim um pouco de respiro ao acessar isso, no sentido de eu estou vivenciando alguns grupos de apoio assim, tem gente que consegue viver mais 5 minutos com uma coisa dessa. É triste, é chato. A gente também vê um monte de gente da nossa casta que consome isso, que quer se iluminar, que aí é uma outra, que são os good vibes. Esses eu declaro a morte mesmo. Esses a gente pode meter o pau aqui. Dignos do pior dos meus, da minha ira. Mas eu acho que vale a pena a gente olhar também para esse lugar de tristeza, de como nós não estamos suprindo um mundo de muita gente destroçada que se encontra com um lugar de autoconhecimento. Sim. Seja essas constelações, sejam esses coaches, sejam essas pessoas horrorosas. O que a gente vai fazer para conseguir amparar pessoas que não vão entender esta linguagem? Show. Deixa eu voltar um pouco mais estritamente. A gente não fugiu do assunto Butô, né? A gente está falando de Butô nisso tudo. Mas a Paula mandou uma pergunta lá atrás, para a gente já ir encaminhando para o final do nosso papo, né? Ela perguntou o seguinte: hoje no Japão, qual que é a presença do Butô na cultura? Nenhuma. Nenhuma. O Daniel Aleixo tá lá.
Ele é um grande parceiro meu, ele faz parte dos Corsários, que é um podcast, onde eu e mais 3 pesquisadores de Butô aqui no Brasil discutimos diversos textos, estão todos convidados, está isso no YouTube. Aliás, já aproveito e peço para que as pessoas que curtiram esse papo sigam a gente nessa página, que assim a gente pode continuar boas viagens. Legal. E o Daniel faz um desafio muito gostoso que a gente compartilha semanalmente, que é assim, ele pergunta para todas as pessoas que ele conhece o que é Butô, se elas conhecem Butô. E ele não encontrou, ele já vai dar 1 ano que ele está lá. Ele não encontrou ninguém. Ele não encontrou ninguém. Nós não podemos esquecer que o Hijikata estava colocando em cena era justamente o que o povo japonês mais negava na sua estrutura civilizada. O Hijikata apresenta as fissuras da sociedade dele, os tabus da sociedade dele. O Japão não desistiu Tatsumi Hijikata. O Japão é uma sociedade de autocontrole hoje. Você tem tudo muito, muito certinho, esses sistemas de big data, de câmera, uma polícia que, para o Daniel, por ser brasileiro, Daniel é um brasileiro branco, muito branco, que é parado na rua constantemente para que os documentos sejam mostrados. O Japão que o Hijikata combatia venceu. E o Japão, e o discurso de Tatsumi Hijikata está mais afinado com a filosofia alemã e a literatura francesa desde o início. E vai encontrando uma maneira de chegar aonde ele realmente faz corpo. Que, na minha opinião, não é a Europa, é a América Latina. Nós, enquanto latino-americanos, a gente sabe o que é ter um corpo desistido e um corpo seduzido para não ser o nosso corpo. Para querermos ser tudo, menos esse corpo. Então é muito curioso como isso vai se dando, mas que não tem no Japão. Nós temos grupo, né? O Yoshito Ono acabou de morrer, então o estúdio está suspenso, mas a gente pode entrar, Bruno, até naquilo que você falou. O Yoshito Ono já era quase um lugar de um laboratório histórico, quase de um lugar de um folclore, né? Assim, coitado, folclore é uma palavra tão bonita e a gente está usando ela dessa maneira. Mas a gente tem alguns grupos, a gente tem o Mintanaka lá na fazenda dele, ganhando um dinheiro, levando pessoas para lá. O Mintanaka já não se considera um dançarino de butô. E a gente tem o Dairakudakan do Akajimaro, que está quase também num lugar quase assim, vamos lembrar daquilo que um dia existiu e não existe mais. E é muito visual, eu acho que até eles conseguem ser visuais de uma maneira interessante, que está contemporânea. Eles retomaram o lugar do dourado. Mas se a gente pensar nessa pergunta que ela fez, não há um grupo como o Núcleo Experimental de Butô no Japão. E de todo mundo que eu converso, não há um grupo como o Núcleo Experimental de Butô com essa inquietação no campo da criação artística, da formação, né, ou da deformação e da pesquisa acadêmica em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. O que me deixa muito contente, por um lado, da singularidade do trabalho, da oportunidade e confiança que vocês dão à minha fala, e que me dá uma tristeza terrível, porque eu gostaria de estar numa condição de vida outra, né? Já que esse trabalho é assim. Mas o caminho se faz caminhando. Mas não há. O melhor lugar para a gente estudar Butô hoje é no Brasil. É com Kunichi Uno, é com Christine Greiner, é com Eden Peretta, é com Thiago Abel. Ponto final. Sem modéstia. Eu cansei dessa modéstia. Sabe assim, não há necessidade de ter modéstia no momento que a gente precisa ter urgência. Fantástico. E aí eu já emendo nisso que você está falando. Como que o Butô, né, isso é uma dúvida minha também, como que o Butô chegou no Brasil, e aí você já respondeu um pouquinho de como que é o cenário atual, né, mas como que ele chegou e foi se desenvolvendo até chegar nos dias de hoje? O primeiro movimento mesmo é a partir do... A gente já tem... As coisas elas não se dão em datas inaugurais, né? Elas se dão às vezes de maneiras indiretas. Se a gente parar para pensar de uma maneira muito indireta, existe um artista chamado Takao Kusuno, que não vivenciou absolutamente nada em nível presente com Tatsumi Hidikata Kazuono, mas que veio para o Brasil e não disse que disse, como uma testemunha ocular desses primeiros movimentos, dizia para as pessoas aqui em torno de 1979 que o que ele fazia era butô. Querendo ou não, criando uma fabulação ou uma reapropriação tacanha,
ele começou a colocar no imaginário de alguns dançarinos um lugar de uma dança que buscava ancestralidade, que buscava as próprias raízes, num lugar, na minha opinião, muito perigoso, porque ancestralidade social é corpo social, gente, é corpo social, sabe assim? O que a minha ancestralidade que me importa é a poeira da estrela, sabe assim? É a pura imanência, sabe assim? Então ele levou para um lugar hiper psicologizante. Enfim, não vou no meio do apocalipse, já não defendi ele antes, não vai ser agora. Mas isso já cria algum movimento. O que acontece? Em 1986, o Kazuo vem para o Brasil pela primeira vez. Ele se apresenta fora do Japão em 1980, no Festival de Nancy, na França, e ganha o mundo, arrebata o mundo. As pessoas verem aquele corpo daquele velho dançando tanta vida, arrebatou. Nós não tínhamos dançarinos velhos em cena. Foi algo muito, muito poderoso. E o Ono tinha, né, toda uma cosmovisão belíssima, todo um lugar poético belíssimo. Ele vem para cá em 86 e arrebata Teatro Anchieta, arrebata. O Antunes Filho já tinha visto ele com a Ruth Escobar em Nancy, né? Então fazem ele vir para cá em 86. E isso arrebata a comunidade artística. De que comunidade artística nós estamos falando em 86? Luz Azul, Age of Aquarius, o Teatro Paulistano, uma galera assim que achou que Kazuo era Jesus Cristo. Enfim, a partir desse momento, Takao Kusuno raspa a cabeça do Denilton Gomes, um dos maiores dançarinos que o Brasil já viu, pinta ele de branco e coloca ele para ganhar a grana que o mercado de arte iria gostar, já que o Sankai Juku também estava ganhando o mundo com essa estética. E essas eram as fotos que a gente chega. Então a gente fica com isso. Mas quem foi aprender mesmo, quem foi para o Japão, ficou 1 ano com ele, é uma dançarina chamada Maura Baiocchi, que fundou o Teatro Companhia, que eu trabalhei durante 2 anos. A Maura, o Kazuo, ela dança para o Kazuo em 86, ele fala, vem para o Japão estudar comigo. E ela vai em 87. Ela já vai em 87 e estuda com ele. E retorna alguns anos depois para o Brasil e é a primeira pessoa a começar todo esse processo de disseminar, contaminar dentro da ótica dela as questões do Butô aqui pelo Brasil. Ela é o primeiro livro que nós temos, o Butô Danças Veredas da Alma, que é muito mais um diário de bordo do que uma pesquisa acadêmica. E a nossa primeira pesquisa acadêmica é a mesma. Butô Danças Vereda da Alma. Dança Veredas da Alma, isso. E o nosso primeiro livro de pesquisa acadêmica é o Butô Pensamento em Evolução da Christine Greiner, que é de 98, que já estava indo lá estudar também, é a pesquisa mais consolidada que a gente tem. Esse livro também, ambos os livros já estão bem desatualizados, e aí temos aí todo esse caminho. Mas esse é o principal caminho que a gente tem. A gente pode considerar o Lume como um grupo que acabou trazendo bailarinos de Butô para cá, mas eles não conseguiram ter essa inquietação política, eles não conseguiram, infelizmente, lamento. Tadashi ainda é um dos maiores desserviços que o mundo poderia ter visualizado. E temos o Éden Pereta, no professor da Federal de Ouro Preto, que é o melhor livro que a gente tem em português, né, de um brasileiro tendo escrito, e que é o Butô, o Soldado Nu, Raízes da Dança Butô. Mas são esses primeiros. Teve outros dançarinas que foram para o Japão estudar com o Kazuo e retornaram. Não temos quase ninguém que estudou com o Ijika. Não temos ninguém que estudou com o Ijika por aqui, nesse sentido de brasileiros, né? Nós temos... É isso. Eu pensava que a Baiocchi havia se formado com o Ijikata e não com o Kazuo. Ela vai em 87, ele morre em 86. Tá. Ele morre em janeiro de 86. Ele morre alguns meses antes do Kazuo vir para o Brasil. Então nós temos pessoas que estudaram com quem foi dançarino que passou pelo Ijikata. Temos esse caminho. E que, na maioria dos casos, não conheço a Kaio Mikami, talvez. Eu não conheço o trabalho dela, mas o Caio Picarelli, que é um dos meus maiores parceiros ali do Rio de Janeiro, a gente está nos Corsários, ele fala muito da Kaio Mikami, de um livro dela, e de talvez seja a única dançarina que conseguiu chegar próximo dessas inquietações dele, porque de resto nós não temos. Nós temos muita gente que sobrevive
vendendo matriz estética, oficinas, fora de toda essa inquietação que eu provoco em vocês. Tá. Penúltima pergunta. Hoje, se alguém chega para você, chega para qualquer pessoa e fala assim, eu quero aprender Butô, o que ela deve fazer? Ela deve fazer a oficina introdutória do Núcleo Experimental de Butô, Butô e as Poéticas de Tatsumi Hideki Kazuono. Uhum. Ela deve fazer essa oficina. Se ela gosta muito, ela faz a oficina Butô e Terrorismo Poético. E se ela quiser mesmo saber como que a coisa acontece, ela entra para a zona laboratorial de Butô aqui. E se ela estiver interessada em ler e não tiver condições... Porque o interessante da oficina introdutória do núcleo é que ela é um processo de democratização do saber. Se você vive a oficina introdutória que eu dou no núcleo, você consegue seguir com uma certa prática e reinventar práticas e criar práticas para si a partir dela. Ela não é um saber que se faz hermético, onde você precisa vivenciar com aquele grupo para conseguir explorar isso. Muita gente fica pela delícia de ser essa plataforma, mas ela é democrática para que você consiga, se você quiser dançar na sua casa, se você quiser fazer da sua existência algo menos mais potente, você consegue. Todos os trabalhos que eu promovo é um lugar de democratização desse saber nas oficinas. Fora isso, eu acho que ler o livro do Eden Peretta é interessante. Eu acho que ler o livro do Kunichi Uno não é para qualquer um, infelizmente. Acho que é um livro muito difícil se a gente parar para pensar. E é isso. Eu não sei se eu falaria sobre minha dissertação de mestrado. Eu gosto hoje mais dos meus artigos. Meus artigos são meus filhos mais favoritos, assim. Eles vão ganhando outro corpo, né? Nesse momento em que a gente não pode estar presente um com o outro, né? O núcleo está oferecendo alguma atividade? Eu estou pensando muito. Aceito sugestões, podemos conversar daqui a pouco em off, Tá? porque eu tenho medo. Essa é a verdade, não vou fugir dessa palavra. Ao Sim. defender tanto o corpo, mesmo eu sabendo que é uma oportunidade única de olhar para minha própria carne, porque eu tô eu e eu, é um duelo solene que eu tenho que enfrentar comigo mesmo diariamente, enquanto artista. É difícil para um artista ficar só, né? É difícil para a gente se faz muito no encontro, né? Não que essas mídias não estejam fazendo os encontros, mas eu aprendi a fazer corpo com o meu corpo, né? E eu tenho receio de como eu falo da carne e como eu mobilizo a carne por meio desse aparelho. Minha psicóloga falou, aquele que vai trazer isso agora aqui, que a palavra ela tem esse poder. A palavra tem esse poder. Eu sei que eu estou fazendo isso tudo também nas oficinas por esse fio invisível que sai, sabe? Como é um fio de uma Ariadne que sai em direção ao labirinto e que consegue tirar o meu povo desse labirinto que é perseguido por esse monstro, né? Eu acredito eu estou aprendendo isso, mas eu estou aprendendo. Eu tenho receios disso, de ficar só aqui, de ficar fácil depois de não sair de casa para encostar em mim, para me beijar na boca, sabe assim, para olhar nos meus, falar o que quer falar, olhando nos meus olhos, sabe? Não dá para mim ainda tá cedo para eu conseguir tirar o gosto e o sabor que tem no calor do homem, sabe assim? Então, eu quero que esse saber chegue em vocês, eu quero que as pessoas estejam dançando esse baile solene com o abismo, que é o Butô, num momento que a gente precisa, nós já estamos dançando diante desse abismo, mas eu estou pensando como ser fiel à carne no meio disso tudo. Mas, querido, é claro que a gente está falando de coisas distintas em muitos aspectos, né? Mas eu queria te provocar no sentido de que nós, psicólogos e analistas, também estamos às voltas com isso, né?
Tá. Será que a nossa não presença junto a um paciente, junto a um analisante, ela impede que o efeito de um tratamento se dê, ou esse efeito se dá de maneira menor, né? A gente está às voltas com essa questão também. E no fundo, eu acho que isso que você trouxe é legal, nessa compreensão de que a palavra também é corpo, né? De que a palavra não é essa coisa etérea, essa fumaça, né? Puramente no campo simbólico. Não, ela tem uma aderência na carne, de alguma forma, né? Não toda a Sim. palavra, mas alguma forma tem uma aderência. Então, eu acho que tanto na clínica que nós procuramos fazer aí nessa nova condição, quanto quem sabe nessa tua preocupação, a ideia seja encontrar essas palavras que toquem a carne. E aí a gente demanda uma coragem, de fato, né? E uma experimentação, uma abertura para ver como que a gente vai fazer isso. Sim. Eu lancei o convite, você percebeu. Sim. Eu quero descobrir o que é de corpo e o que é de carne nessa tecnologia também. Porque isso Sim. talvez também seja algum corpo. Sim, mas aí estamos descobrindo. A última pergunta que eu queria te fazer é porque nessas lives que eu venho fazendo, você é o primeiro artista que está comigo. E eu me lembro de uma pergunta que o Abu Janra fazia, provocações, aquele provocações, né? O provocações de hoje, pelo amor de Deus. E ele perguntava assim para as pessoas: como é que você vê a cultura do seu país hoje? Você vive de cultura. Eu, eu vivo. As pessoas, às vezes, elas têm vergonha de admitir isso, assim, e eu não quero ser esse homem. Eu vivo de uma mendicância organizada. De certa maneira, o que eu peço, quando eu peço o dinheiro de cada um de vocês para minha oficina, porque esse é o meu dinheiro, é da mendicância mesmo. Pensando os valores, pensando. É claro que eu penso e olho para o Brasil da fome, o Brasil muito outro, mas eu sei o quanto eu ganho e eu posso falar que é um lugar de mendicância, sim. Hoje. Eu acabo de não conseguir uma bolsa de pesquisa para realizar meu doutorado. Eu não sou financiado por nenhum edital de cultura desde 2018 e não acredito que deva ser a única maneira de se fazer. Acredito que precisam existir e tal. Mas o que eu sinto sobre a cultura hoje, sobre o país que eu vivo hoje, é que eu não sou bem-vindo, de que o meu serviço é um desserviço, de que é melhor que eu morra ou que eu seja Uber, é melhor eu conduzir uma pessoa do ponto A ao ponto B do que eu fazer o que realmente a minha existência deve fazer. A cultura do meu país é uma cultura que não acredita num porque aí eu vou ampliar a ideia de cultura, né? É a cultura que vota no monstro, é a cultura que legitima a barbárie, é a cultura que legitima a necropolítica, é a cultura que quer me ver morto, que quer me ver morto, de verdade. E sabe por que também? Até os meus aliados, às vezes. Porque quando eu morrer, Bruno, tudo que eu tô falando vai virar um produto tão elegante. Porque quando o artista cai de verdade, sabe assim, a gente adora o fetiche do Van Gogh, sabe assim. E aí talvez as pessoas que estejam aqui em volta vão ficar tão bem na fita, porque enfim, entendeu? Só que eu não vou ser Cristo, eu não vou ser Joana d'Arc, eu não vou ser o Van Gogh. Eu vou permanecer aqui, entendeu? Até quando der, entendeu? Mas aí dentro disso eu estou vendo de ir fazer meu doutorado na França, na Itália ou em Nova York. Este é o plano que a minha orientadora tem me ajudado para tal. Mas então a cultura do meu país, que eu nunca tive vontade de sair desse país. Eu gosto da terra, eu pertenço a essa terra. Eu pertenço à terra da América do Sul. Sabe isso?
Eu sou essa terra. Eu não queria perder essa terra, porque eu sou ela. Mas eu preciso continuar isso por todos vocês. Eu preciso continuar essa pesquisa. Eu preciso plantar essa porra agora para que os de amanhã colham. Mas eu estou vencido, sabe? E falar isso é um pedido de socorro porque, assim, eu não vou conseguir sozinho. Eu preciso de vocês, eu preciso que vocês façam, eu preciso existir, sabe assim? O fazer artístico ele não se faz sozinho. Isso tudo já é um prazer. Estar aqui falando isso hoje, mais um dia vencer e poder operar esse milagre, entendeu? Operar esse fio que pode nos tirar do labirinto, me tirar do labirinto, já é poderoso. Mas a gente precisa ir junto, de verdade. Porque isso é micropolítica. Senão eles levam, eles levam, eles levam. E estão levando. É isso. O que que eu posso dizer mais que isso? Que você quiser. Que tempos, né? Eu acho a tua franqueza uma das coisas mais lindas que eu já conheci. Assim. Não falaria isso para você e já falei. E eu acho importante essa falta de vergonha que você tem em dizer a verdade, sabe? Eu acho isso sem dar rodeios, sem querer fazer alguma maquiagem, alguma estetização disso. Obrigado, só tenho isso a dizer. Acho fantástico a tua lucidez, né? E eu espero mesmo que as pessoas tenham se afetado pelo que você disse. Eu espero que elas tenham entendido que Butô vai muito além de um palco, vai muito além de uma dança. Dança como nós vulgarmente entendemos. E que elas se sintam vibradas, motivadas a de alguma forma te convocar, né? Convocar o núcleo a fazer alguma coisa nesse momento que a presença não é possível. Mas algum possível vai ter que ser feito. Algum possível vai ter que ser feito. E vamos juntos. Quero te agradecer. Vamos, estamos juntos. Você sabe disso. Eu quero te agradecer não só por esse convite, não só por como você me fez vibrar, como esse convite também foi um resgate, e de como ouvir hoje, agora a palavra lucidez me retoma no momento de tudo isso, me refaz das cinzas. Quero que você, se você já não soubesse, que você saiba que é um feliz encontro e sempre foi, cada papo, como você me fricciona desde que eu te conheci, como você me fricciona para o melhor de mim, como você me fricciona para fazer esse saber chegar, sabe assim, para saber se fazer no mundo. Então, e como você me ensina muito, e como eu gosto muito de flertar com a psico. Então, eu vi aqui subiram uns psico aqui que eu falei, ai meu Deus, que coisa boa. É um prazer, ainda mais depois de ter lido a Sueli, é um prazer e tanto estarmos juntos nesse momento e quanto é urgente isso. Muito obrigado. Maravilha. Te amo. Tamo junto. Te amo, boy. Até. Te amo. E até lá. Para quem Se já cuida. acompanhou a gente volta aí na próxima semana. Um beijão. Até. Até. Tchau.